Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Biologia Molecular. Sou a professora Ana Luísa. Nessa aula nós vamos falar sobre tradução. A tradução é a transmissão da informação genética do RNA mensageiro, que trouxe aquela cópia da informação que estava no DNA, para um polipeptídeo, para uma proteína que é o produto final, então, do nosso processo de expressão gênica. Pode ser dividida em 3 fases: a iniciação, o alongamento e o término. E ocorre nos ribossomos, que nos eucariotos está localizado no citoplasma. Esse ribossomo ele tem uma subunidade maior e uma subunidade menor. Ele é composto por 2 subunidades. Outros componentes que estão envolvidos são o RNA ribossômico, que faz parte do próprio ribossomo, o RNA mensageiro, que nós já falamos, e o RNA transportador. Então, no RNA mensageiro, cada trinca de base, cada 3 bases, é chamada de códon. O RNA transportador, em uma ponta, ele se liga a um aminoácido e na outra ponta ele reconhece um códon do RNA mensageiro, né? Uma trinca de bases no RNA mensageiro. O início da tradução se dá com a formação de um complexo no RNA mensageiro. Para isso, fatores de iniciação se ligam à pequena subunidade do ribossomo. O RNA transportador, ele vem carregando um aminoácido específico, que é a metionina, e se liga na outra ponta ao RNA mensageiro no códon AUG, é um códon específico de iniciação. Se forma o complexo de iniciação. A subunidade maior do ribossomo se liga a esse complexo. Aí a gente tem a liberação desses fatores de iniciação. A subunidade maior tem 3 sítios aos quais o RNA transportador pode se ligar, que são o sítio A, que é o sítio em que o RNA transportador se liga ao RNA mensageiro, o sítio P, o aminoácido é transferido do RNA transportador para a cadeia polipeptídica em crescimento. E o sítio E é um sítio de saída. O RNA transportador vazio, ele fica aí antes de voltar para o citoplasma e se ligar a outro aminoácido e poder repetir esse processo. Na fase de alongamento, o ribossomo se move ao longo do RNA mensageiro na direção 5', 3'. O RNA transportador correspondente ao segundo códon liga ao sítio A e ocorre uma ligação peptídica. Uma ligação peptídica é formada entre o primeiro aminoácido que foi adicionado e o segundo. O ribossomo se desloca novamente, vai ler o próximo códon e esse processo é repetido até que todos os códons tenham sido lidos. A terminação, um códon específico, pode ser UAA, UAG ou UGA. O RNA transportador não consegue reconhecer nenhum desses códons, ele não adiciona nenhum aminoácido. E existem também proteínas, fatores de liberação, que facilitam a liberação do RNA mensageiro do ribossomo, e esse complexo todo se dissocia, nenhum aminoácido mais é adicionado, a cadeia polipeptídica é liberada e esses outros componentes vão atuar em outros processos. Os ribossomos contêm enzimas necessárias para a síntese de proteínas, garantem que o RNA mensageiro e o RNA transportador fiquem na posição correta para acontecer todo esse processo de tradução
E como nós já falamos, eles têm duas subunidades. Nos procariontes são 30S e 50S, e nos eucariontes 40S e 60S. E esse S, ele quer dizer tempo de estar relacionado com o tempo de sedimentação quando essa organela é centrifugada. O RNA transportador. Existe uma enzima, a aminoácido tRNA sintetase, que ajuda a fazer a ligação covalente do aminoácido ao RNA transportador. Então, ele tem um sítio de ligação ao aminoácido, leva o aminoácido correspondente ao códon no RNA mensageiro e se liga também na outra ponta ao RNA mensageiro. Esse é o papel do RNA transportador. O RNA transportador, como que ele se liga no códon do RNA mensageiro? Ele tem um anticódon, que é uma sequência de 3 bases específicas que pode formar pontes de hidrogênio com o códon no RNA mensageiro. Em relação aos códons finalizadores, o RNA transportador não tem aquela sequência, não tem um anticódon complementar. Portanto, ele não reconhece e aí não adiciona mais nenhum nucleotídeo e aquele processo todo é finalizado, a cadeia polipeptídica é liberada e o complexo é dissociado. O RNA mensageiro é o que leva a mensagem copiada do DNA até os ribossomos para que seja feita a tradução. Uma curta sequência de bases no início de cada RNA mensageiro o habilita a se ligar à subunidade menor do ribossomo, que são os... Na iniciação, primeira coisa, o RNA transportador ligado ao aminoácido metionina reconhece o códon A ou G. Se forma o complexo de iniciação, a união das subunidades dos ribossomos, as duas subunidades, ao RNA transportador e RNA mensageiro. Os ribossomos eles se movem ao longo desse RNA mensageiro até encontrar esse códon de iniciação A ou G. Na etapa de alongamento, a subunidade maior do ribossomo, como nós já falamos, tem 3 sítios de ligação ao RNA transportador, o sítio A, o sítio P e o sítio E. O RNA transportador, ligado à metionina, ocupa o sítio P, pareando com o códon A ou G, que é o códon de iniciação, no RNA mensageiro. Ele tem um anticódon, que reconhece esse códon A ou G e se liga exatamente nesse sítio P. O sítio A fica disponível para que venha a próxima molécula de RNA mensageiro, de RNA transportador, cujo anticódon possa parear com o códon no RNA mensageiro. Então, esse RNA transportador que carregou a metionina vai ocupar o sítio P. O próximo RNA transportador, que lê o próximo códon no RNA mensageiro, vem carregando o próximo aminoácido que vai ser adicionado na cadeia polipeptídica. Após a ocupação desse sítio A por esse RNA transportador, o que acontece? Se forma uma ligação peptídica entre esses 2 aminoácidos, que são os que correspondem ao RNA transportador que está no sítio P e o RNA transportador que está no sítio A. Os 2 carregam aminoácidos diferentes e ocorre uma ligação peptídica entre esses aminoácidos. E isso acontece com a ajuda de enzimas, como a peptidiltransferase. Agora que já aconteceu a ligação peptídica, o RNA transportador que carrega a metionina desocupa o sítio P e ocorre o movimento do RNA mensageiro ao longo do ribossomo.
o sítio A vai ficar disponível para que venha uma próxima molécula de RNA transportador carregando mais um aminoácido e vai ser formada a próxima ligação peptídica. Esse processo ele vai se repetindo, vão ser lidas 3 bases da RNA mensageiro por vez, então um códon por vez, até que o códon de término seja reconhecido. Como nós já falamos, não existe um RNA transportador que tenha um anticódon correspondente. Portanto, o alongamento para. Não vai ser adicionado mais nenhum aminoácido. Existem fatores de liberação que vão facilitar que a subunidade dos ribossomos se dissociem e que essa cadeia polipeptídica seja liberada para que ela possa cumprir o seu papel na célula. Esse código genético ele tem algumas características muito importantes. O código genético é universal. A mesma relação de aminoácidos a códons é igual para todos os organismos. Por exemplo, A ao G vai ser metionina para seres humanos, cachorros, sapos, mosquitos, para todos os organismos vai ser metionina, sempre. O códon ao G vai ser metionina. Então, o código genético é dito universal. A maioria dos aminoácidos é codificada por mais de um códon. O código genético é chamado de degenerado. O códon de iniciação é sempre a metionina e os códons de parada são o AA, o AG e o GA. O códon de iniciação é o AUG. Essa é a tabela do código genético. Ela mostra pra gente cada trinca de bases, cada códon, a qual aminoácido corresponde. Se eu quero encontrar quero saber um aminoácido, um códon específico a qual aminoácido corresponde, eu vou olhar nessa tabela, na tabela do código genético. Por exemplo, digamos que eu quero encontrar o códon UAC, quero saber qual é o aminoácido que corresponde ao códon UAC. Nessa primeira coluna, eu vou olhar aqui nessa linha que corresponde à letra U, a primeira letra do meu códon. A segunda linha, a segunda letra do meu códon, eu vou olhar na linha que corresponde à letra A. Encontrei a correspondência entre a linha e a coluna, e eu tenho lá o AC, que diz que é o aminoácido tirosina. Eu deixo então uma lista de exercícios para treinar os conhecimentos que a gente viu nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato. E é isso, obrigada e até a próxima.